A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia, previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 30 minutos 49 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, 3 de junho de 2019. O tempo é parcialmente nublado na terceira capital farroupilha. Temperatura de 18 graus na Praça Oswaldo Aranha. Umidade relativa do ar de 83%. Pressão atmosférica em 1012 hectopascais. A luz está na fase nova e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber de como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira no estado do Rio Grande do Sul. Da Somar Meteorologia traz a informação do tempo, Amanda Souza. A semana começa com tempo firme predominando sobre a maior parte do Rio Grande do Sul. Após o avanço de uma massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades, o sol volta a aparecer entre poucas nuvens, mas ainda assim a temperatura segue em queda. A máxima no período da tarde desta segunda-feira não deve passar dos 16 graus em Chuí. Tem previsão de chuva em áreas da região metropolitana de Porto Alegre, também em áreas da Serra Gaúcha, por conta dos ventos que sopram do mar contra a costa, além da formação de instabilidades no alto da atmosfera. O que vale ressaltar é que em todas essas áreas, a chuva ocorre de forma isolada, rápida e sem grande intensidade. A temperatura também segue amena, máxima de 18 graus em Porto Alegre e apenas 14 graus em São José dos Ausentes. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Amanda Souza. Está aí Amanda Souza atualizando a previsão do tempo para essa segunda-feira no estado do Rio Grande do Sul. 12 horas 32 minutos com 54 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Economista da Farsul defende novas regras para a política agrícola do país. Presidente da CAL pede maior atenção do governo para o setor produtivo. Prefeitura irá adquirir novos equipamentos para atender as demandas das estradas. UPA volta a atender em sua unidade na Rua dos Andradas. Cléo Trindade é reeleito para a coordenação da Campeonato Internacional do Alegrete. Secretaria de Saúde libera a vacinação contra a gripe para todos os segmentos da comunidade. Estas notícias você acompanha na edição do Jornal da Cidade desta segunda-feira, 3 de junho de 2019. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado dos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Informação com credibilidade. Estamos na 23ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 154 dias, faltam 211 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: quem bate esquece, quem apanha lembra para sempre. Hoje é comemorado o Dia do Administrador de Pessoal, Dia do Escrevente de Cartório, instituído pela Lei número 2.207, de 4 de 8 de 1953. Estamos no outono, a lua é nova, 1012 hectopascais, a pressão atmosférica, 83% a umidade relativa do ar, 18 graus a temperatura, o tempo é parcialmente nublado. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Promoção 15 anos Rede Vivo, 90 vale compras e 3 carros zero, mas que baita festa! Cebola importado, quilo 2,39. Queijo mussarela fatiado, quilo 19,90. Arroz branco Dona Branca, tipo 1, 5 quilos. Arroz branco Rede Vivo, tipo 1, 5 quilos, 8,99. Galeão congelado, quilo 4,49. Lava roupas em pó brilhante, 3 quilos, 17,99. Nesta embalagem, o quilo sai por 5,99. Leite longa vida, Late Vida integral, tipo 1 litro, 2,39. Ovos brancos dúzia, 13,48. Faz tuas compras na Rede Vivo e garante o teu cupom.
Ferramentas das melhores marcas do mercado e melhores preços é na Ferragem Vasquevich. Variedade em ferros para serralherias. Telhas aluzinco com até 12 metros. Caixas d'água em fibra e polietileno. Escadas em madeira e alumínio. Portas e janelas de ferro. Panelas em ferro fundido e variedade em fechaduras e puxadores. Ferragem Vasquevich. Na Venâncio Aires 85. Fone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Na sua Tia Alegrete AM, informação com credibilidade. Tia Alegrete, 72 anos no ar. Economista Antônio da Luz esteve em Alegrete na última sexta-feira, onde falou da política agrícola do país. Conforme disse, a atual legislação necessita com urgência de uma atualização. A gente às vezes discute as consequências e não discute as causas. Às vezes a gente quer discutir um problema, um endividamento, não sei o quê, mas não discute como é que se chegou nesse negócio. Às vezes a gente quer que o governo participe disso, daquilo, daquele outro, mas a gente não sabe nem direito como é que funciona o jogo. É a mesma coisa que eu pedi para alguém se meter num jogo de xadrez e eu não sei jogar xadrez. O que adianta? Então acho que nós temos que primeiro saber como é que as coisas funcionam. E uma vez conhecendo, saber o que a gente quer, se nos serve ou não serve. E se não serve, por que não serve e como que pode ser. E é isso que eu trouxe hoje para discutir aqui em Alegrete. Nós temos o entendimento que a política agrícola brasileira, que nos trouxe até aqui, com seus problemas, com as suas virtudes, nos trouxe até aqui, mas ela é algo que iniciou em 1965. E ela teve um aperfeiçoamento a última recalchutagem foi na metade dos anos 90. Nós estamos em 2019, será que não tem nada para mudar? Será que o que tinha lá naquela época ainda permanece? Será que o que nós tínhamos de cinturão de proteção ainda nos serve? Será que ela é barata? Porque, afinal de contas, é o dinheiro nosso mesmo. Será que nós estamos usando ele de maneira eficiente? Eu vejo muitas vezes a gente reclamar do orçamento, querer mais dinheiro, isso e aquilo, mas será que a gente está usando direito o que a gente tem? Então essas discussões eu acho que são importantes e não tem público melhor do que aqui em Alegrete para a gente discutir essas coisas que tem tantas lideranças e tantos produtores com a cabeça pensante. 12h38 com 10 segundos, segundo Antônio da Luz, está faltando clareza nas decisões tomadas pelo governo, o que tem ocasionado muitas distorções na sua interpretação, deixando muitas dúvidas ao produtor. O primeiro erro da política agrícola, ela não é voltada para produtor. Parece incrível, né? Parece estranho, mas o foco da política agrícola não é produtor. Ela é assim, o governo vai dar uma subvenção, vou subvencionar o crédito. Olha, produtor, faz o seguinte, vai lá no banco que a tua subvenção está lá. Vou subvencionar o seguro. Olha, produtor, vai lá na seguradora que a tua subvenção está lá. Olha, produtor, caiu o preço mínimo, vamos fazer leilões. Vai lá na Conab que a tua subvenção está lá. Não, peraí, só um minutinho. Se a subvenção é para mim, é para me ajudar, me dá para mim, né? O foco tem que ser eu. O sujeito desta ação tem que ser eu. E o produtor não é. Uma boa parte, uma grande... Olha, para não dizer todo, subvenção que o governo paga para o crédito fica nos bancos. Nós podemos discutir o porquê. E eu não acho que tenha sacanagem de nenhum banco aí na história. Não é. É questões operacionais mesmo. A gente cria um setor, um sistema tão gordo, tão inchado, com tantos processos que termina ficando caro e ele consome tudo aquilo que nós poderíamos ter de benefício. Então, mas fica nos bancos, a subvenção do seguro é voltada para as seguradoras, ou seja, se eu recebesse a subvenção e escolhesse o banco, se eu recebesse a subvenção e escolhesse a seguradora, talvez eu tivesse mais eficiência. E é isso que a gente, e respondendo a tua pergunta, a política agrícola tem que ser voltada para os interesses do produtor e só. Está faltando clareza nessa política agrícola? Não há dúvida, e em boa medida por falta até do conhecimento dos produtores, diga-se de passagem. Mas sim, falta muita clareza. E o que nós estamos propondo, que nós já viemos propondo há muito tempo, é que esse governo que abriu uma oportunidade de discutir esse assunto. Mas o que nós estamos propondo é uma política agrícola bem diferente, que com o mesmo dinheiro, sem aumentar um centavo o orçamento público,
a gente reúna uma política agrícola que reúna o recurso no seguro. Ou seja, o seguro, ao invés de ser um penduricalho do crédito, como é hoje, não, o crédito vira um penduricalho do seguro. Porque um produtor bem segurado, um produtor com um bom produto seguro, ele é capaz de pegar crédito com muito mais facilidade e passa a ser disputado, porque o risco é muito baixo. Esse cara começa a valer o peso dele em ouro. Ao invés de ele pedir, pelo amor de Deus, me dê um crédito, as pessoas começam a achar interessante emprestar para o produtor, não só os bancos tradicionais, mas todo o mercado financeiro. O seguro resolve 90% dos problemas que os produtores têm, que é justamente os problemas climáticos. E se nós tivermos um seguro de renda, nós resolvemos também uma boa parte das variações de preço. Uma vez segurado, eu automaticamente estou resolvendo o crédito e automaticamente estou resolvendo o endividamento. Porque um produtor que está bem segurado não se endivida. Ele se endivida quando ele vai mal na sua safra. Agora, se ele estiver protegido, ele não tem por que se endividar. Só se ele, claro, cometer algum erro grosseiro de gestão, mas daí não tem seguro contra ele mesmo, né? E nem é isso que se quer, não é essa a pretensão. Mas nós sabemos que mais de 90% dos problemas ficam resolvidos. Uma política com 3 soluções: seguro, crédito e endividamento numa única política, concentrando os recursos para essas finalidades e não mais outra. 12h41 com 54 segundos. Antônio da Luz falou do atual momento da economia brasileira, onde estão faltando muitos ajustes para impulsionar o crescimento do país, e defendeu um amplo entendimento, principalmente dos poderes constituídos. Uma economia do tamanho da nossa, ela não chega onde chegou, não chega nesse marasmo que está por acaso. E também não sai com uma ou duas ações. Nós estamos ainda enfrentando a maior crise econômica da história. Nunca, nem quando o Brasil não era Brasil, quando era Império de Portugal, nós vivemos um período tão crítico na nossa economia como nós estamos vivendo agora. Isso não foi por acaso, foi uma sucessão de erros. Erros esses que desembocaram em vários problemas muito graves, como por exemplo o endividamento do país. Hoje nós geramos déficits primários. É como se nós estivéssemos comendo todo ano o cheque especial. Isso é muito difícil, porque quando tu organiza a máquina pública para gastar, chama concurso público, faz isso, aquilo, depois não tem como desmontar o que tu montou, só depois de alguns anos para te endireitar. Então, em primeiro lugar, a gente está com um problema complexo, não tem solução simples. Mas também é bem verdade que as expectativas que eram boas, elas começaram a enfraquecer. Agora mesmo saiu o PIB do primeiro trimestre, saiu ontem, divulgado pelo IBGE, e nós vimos que o que mais caiu foram os investimentos. E quando é que investimento cai? Quando a confiança cai. E confiança depende de expectativa. E se vinha com uma expectativa muito boa depois das eleições, agora vai, a reforma da Previdência vai ser aprovada rápida, logo já vem a tributária, nós estamos em junho e não aprovamos nada. Nós estamos em junho e não aprovamos nenhuma das grandes reformas. E aí, então, começa a gerar um certo desestímulo. E as pessoas começam a ver o porquê que não foi aprovado, ficam mais desestimulados ainda. Há, de um lado, erros, sim, por parte do governo na condução, na comunicação, às vezes como umas brigas bobas, mas também há, por parte do Congresso, às vezes, uma má vontade. Então, ou seja, no momento que a gente está passando pela maior crise, que está cheio de empresa quebrando, que está cheio de pessoas desempregadas, que a gente precisa crescer, quando a gente mais precisava de união entre os poderes, eles ficam batendo cabeça, a mensagem que passa para a sociedade é ruim, o que passa para o empresário é ruim e faz com que as expectativas começam a enfraquecer e, por consequência, os investimentos. 12h44, 44 segundos, 18 graus de temperatura, o tempo é parcialmente nublado. O presidente da CAL, José Alberto Pacheco Ramos, falou da importância da presença de Antônio da Luz na cidade e disse da sua insatisfação com o momento vivido pelo produtor. As informações todas que ele nos traz são importantes para uma reflexão aí do setor e a necessidade de revisar a necessidade que existe de termos mudanças para o setor. Política agrícola, seguros,
né, taxas o custo de juros, todos os custos da lavoura. Então foi uma palestra muito importante aí para a reflexão do produtor. Então, na sua manifestação também expressava a preocupação do produtor. Tenho que manifestar minha insatisfação com o momento que existe, né, com relação à comercialização, com relação à produção, a situação do produtor, que o produtor muitas vezes ele produz, está trabalhando e não tem renda. E aí hoje está se querendo produtividade. Tudo bem, temos que ter produtividade. Agora, qual é o custo dessa produtividade? Então tem que ter um ponto de equilíbrio dentro disso aí, porque nós estamos aí produzindo volume significativo de produção para concorrer com o produtor mesmo. Então tem que haver uma revisão, porque o produtor tenha resultado, ele tem que ter renda para o seu negócio, para saldar os seus compromissos. 12h46, 10 segundos, tempo parcialmente nublado nesta segunda-feira, 3 de junho. Esse é o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Prefeito Márcio Amaral falou da situação das estradas, assunto que foi tema de debate realizado na última sexta-feira. Conforme disse, as administrações municipais estão enfrentando muita dificuldade para a manutenção das estradas. As estradas precisam ter uma trafegabilidade mínima para que os estudantes possam chegar até as escolas. E, só para terem uma ideia, o nosso transporte escolar hoje faz mais de 5 mil quilômetros por dia, levando alunos para as escolas. Então, realmente, além de tudo isso, tem o setor produtivo que hoje, diferentemente do que era no passado, que onde a carga dos caminhões era um X, hoje, com certeza, isto mudou totalmente. Né? Antigamente nós tínhamos caminhões truque, fazendo fretes. Hoje nós temos bitrens, nós temos carretas, jamantas, enfim. Então mudou a necessidade da estrutura viária para que o setor produtivo consiga escoar a produção. Então isso aí é um assunto que a gente tem discutido bastante e a gente sabe da importância da questão das estradas, até porque tive a oportunidade, pelo meu trabalho junto à Emater, aí, de viajar por este interior do município por mais de 20 anos, então eu conheço bem a realidade das estradas do município, sei da necessidade. No entanto, em particular, este ano nós temos uma particularidade que é a enchente que nós tivemos em janeiro. Pouco mais de 3 dias choveu 500 milímetros, mais de 500 milímetros. Então, logicamente, que qualquer programação, planejamento que havia por parte da Secretaria da Infraestrutura foi tudo água abaixo, literalmente, né? Então, historicamente, nós temos uma preocupação nas vésperas de safras para dar uma ajeitada naqueles pontos mais críticos. Este ano já havia uma programação, inclusive com alguns grupos de produtores, que sempre é feito trabalho em parceria, como já foi feito em outras épocas, inclusive o ano passado, com um grupo de produtores do Rincão de São Miguel, foi feita uma parceria com o pessoal do grupo de produtores aqui da estrada, em direção ao Silvestre, Itapororó, por ali, o pessoal se organizou também, contratando caminhões caçamba para que houvesse uma condição melhor de manutenção da estrada. No entanto, com as enxurradas, botou isso aí tudo fora qualquer planejamento. Embora nós tenhamos informações também de que, de todo o contexto regional, aí Alegrete ainda são as melhores estradas com toda a precariedade que nós temos. Então eu só imagino como devem estar aí outros municípios do entorno, mas isso aí serve para a gente analisar, mas é preciso que se ache uma alternativa viável para melhorar essa condição de trafegabilidade. O prefeito Márcio Amaral relatou a situação da UPA, que hoje volta a atender em sua sede, onde o executivo está buscando uma alternativa para sua administração diante dos apontamentos do Tribunal de Contas. Felizmente, né, nós temos aí essa bela notícia do retorno da UPA para as dependências da estrutura que tem ali, embora nós podemos dizer tranquilamente de que este período, desde janeiro, quando houve o problema da enxurrada, até agora, mesmo com uma menor estrutura,
com adequações. Todo mundo teve o atendimento necessário, né, no pronto atendimento ali da Santa Casa, ao que a gente agradece a disponibilidade para que as pessoas não ficassem desassistidas nesse sentido. No entanto, dito pela própria administração da Santa Casa, a questão toda é o espaço, a estrutura, né, que ali eles não têm. Então, na UPA volta hoje, se Deus quiser, conversávamos outro dia sobre como havia sido após essas chuvas intensas que nós tivemos, a questão de um mês atrás aí, como é que havia respondido a arrumação que havia sido feita e que está tudo tranquilo, né? Então, felizmente nós conseguimos corrigir um problema crônico que havia naquela construção ali. Esperamos que não tenhamos mais problemas graves, embora, como disse o Alair anteriormente, aquele terreno ali deveria ter sido feito uma terra, levantado o nível do terreno e, pelo contrário, foi feita uma decapagem e a estrutura do prédio ficou abaixo do nível do estacionamento da Santa Casa ali. Então, a chuva, a tendência é sempre ir para aquele lado. Mas, nesse sentido, está tudo encaminhado. E, com relação à administração, João, na verdade, nós temos aí, por parte do Tribunal de Contas, um apontamento ao longo dos anos de que nós não poderíamos estar fazendo o repasse direto, como é feito, para a UPA, em virtude de que não há um processo licitatório. Como é um recurso público, nós precisaríamos abrir um processo licitatório e a partir deste, então, contratar a empresa que se habilitasse para receber esses repasses, que são R$138 mil do município, R$135 mil do Estado e R$175 mil da União. Ocorre que, pelas dificuldades que houveram lá no início, esta foi a alternativa e, felizmente, vem dando certo, né? O atendimento à população sempre, aquela UPA ali atende de 6 a 7 mil pessoas por mês e não temos queixa nenhuma com relação a isso. No entanto, nós precisamos corrigir algo que o Tribunal de Contas vem nos alertando. Embora haja justificativa, e eles têm aceito, né, momentaneamente, mas isso não nos dá garantia nenhuma para o futuro. Então, nós precisamos elaborar um processo licitatório. E isso está sendo feito, está sendo estudado, ainda não se tem data para isso, mas estamos sim estudando de que forma nós poderíamos montar um termo de referência, um edital, para que nós possamos cumprir esta obrigação legal, que é contratar uma empresa para a administração da UPA. Márcio Amaral também se reportou com relação à Semana Municipal do Meio Ambiente, que começa hoje, e salientou a importância da coleta seletiva de lixo na cidade. Nós estamos aí nesta semana, é a Semana Municipal do Meio Ambiente, dia 5 agora é o Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá períodos de coleta de material eletroeletrônicos, como tem sido feito aqui no Largo do Centro Cultural, né? Com o caminhão da Nato Somos, que vem aí recolher esse material, e também toda uma programação que já foi falada aqui. Hoje nós temos lá, às 14 horas, no Salão Azul do Centro Administrativo, haverá palestras e uma conversa com o pessoal que faz a coleta dos garis, né? Hoje à noite, às 19 horas, nós temos lá na UERGS a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente, e depois, durante toda a semana, nós teremos, sempre pela parte da noitinha, 19h15, na UERGS, palestras aí aberto ao público em geral, oficinas, para que a população aumente cada vez mais essa conscientização e que nós possamos melhorar o aproveitamento tanto do material reciclável quanto o aspecto da nossa cidade, né? Porque é tão feio nós vermos lixos depositados nas esquinas, nos canteiros centrais das avenidas, e que nós tendo a oportunidade hoje, logicamente que os contêineres não conseguirão contemplar toda a cidade no primeiro momento, mas é o início. 12h54, 40 segundos, o tempo é parcialmente nublado. Rede Vivo de supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Coordenação da Campeonato Internacional da Alegrete realizou reunião na sexta-feira para a prestação de contas e eleição da nova coordenação. Cléo Trindade relata como foi o encontro. Tivemos lá no CTG Aconchego dos Caranchos, com os patrões,
Claro que a gente já tinha apresentado para o Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo para a 4ª região e também levamos ao conhecimento do senhor prefeito a prestação de conta da 40ª. Embora não tenha recurso público, mas é um ente público que o evento é municipal, é um evento que está no calendário do município, está no calendário do Estado, um evento importantíssimo para a nossa cidade, que gera recurso e renda para a nossa cidade. Então tivemos lá, juntamente com a comissão executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, aonde prestamos conta da 40ª Campeirada Internacional de Alegrete, aonde este evento hoje está custando praticamente quase R$500 mil aí. E esse evento já sustentável, na qual a gente tem uma grande parcela de parceria da comunidade alegretense, foram aprovadas, como eu já disse, a prestação de contas, e sobra um saldo positivo praticamente, depois de tudo pago, as negativas municipal, estadual e federal, tudo em dia, sobra aí um saldo de praticamente R$9 mil. 12h56, 19 segundos. Cléo Trindade também se reportou com relação aos festejos Farroupilha, onde a coordenação do evento está encaminhando as parcerias que irão possibilitar a realização do evento. Estamos nas tratativas das parcerias, né? Estamos aqui já com a Comasul Eventos, que é da Rede Tchê, para a gente ver se realiza esse ano nossa apresentação temática e também a realização da Semana Farroupilha. Estamos na tratativa com o senhor prefeito e toda a Secretaria de Educação e Cultura do município, juntamente com a 4ª região, para a gente montar e apresentar um plano de trabalho. Mas amanhã, na verdade, nós temos uma reunião com o pessoal acertando a questão da prestação de contas, que também envolve o poder, principalmente o poder executivo nesse sentido, e trabalhar. Mas nós temos as grandes parcerias, temos a parceria da Comasul, temos aí este ano, que é muito importante, João, e se somam junto com a gente, que é os 50 anos das lojas Isolan e 40 anos da Ótica Santa Luzia, que também vão se somar nas programações. Temos grandes promessas, João, de pessoas querendo se inserir durante as programações da Semana Farroupilha, que são as grandes mateadas, os concursos que acontecem. Então, eu tenho certeza absoluta, se todos nós nos darmos as mãos, faremos novamente um grande festejo Farroupilha, a exemplo de outros anos que fizemos. Vacina contra a gripe está liberada para todos os segmentos da comunidade. A informação é da coordenadora do setor de epidemiologia, Juliana Michael, salientando que o município seguiu a orientação do Ministério da Saúde. A partir de hoje, a vacina contra a influenza ela estará disponível em todas as salas de vacinas para aquelas pessoas que desejarem receber a sua dose de vacinação contra a influenza. Foi uma decisão do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde também. Nós sempre seguimos a orientação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado, todos os anos, e este ano, então, também decidimos seguir esta orientação. Uma vez de que a campanha de vacinação contra a influenza ela se iniciou em 10 de abril, Nós tivemos aí 50 dias de campanha de vacinação para os grupos prioritários, Então, agora, liberando a vacinação para os demais segmentos da população, com o intuito de vacinar o maior número possível de pessoas e reduzir a circulação dos vírus, na nossa comunidade. Juliana Michael divulgou os índices vacinais obtidos do município nos grupos prioritários, onde alguns deles ficaram abaixo do esperado. Nós atingimos a meta que era preconizada pelo Ministério da Saúde de 90% de cobertura vacinal nos grupos das puérperas, onde nós atingimos 98% de cobertura vacinal, e no grupo dos professores nós atingimos 91,95% de cobertura. Os demais grupos, os trabalhadores de saúde, gestantes, idosos e crianças, nós não conseguimos atingir a meta dos 90%. Sendo os dois grupos, os grupos das crianças e o grupo das gestantes, os grupos que menos procuraram a vacinação contra a influenza. As gestantes, nós ficamos com uma cobertura vacinal de 65% e no grupo das crianças, uma cobertura vacinal de 69%.
Pontualmente 13 horas na terceira capital Farroupilha. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta segunda-feira, 3 de junho de 2019, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. Vem aí o Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza. Atenção, homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin Gotas Prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin Gotas Prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação, o Mensageiro Rural. No sinal 1h, muito boa tarde, Alegrete região. Estamos começando mais uma edição do Mensageiro Rural. 3 de junho de 2019, tempo bom, céu claro, 19 graus a temperatura. Eu e o Mantovani até as 2h, com a boa música, informação, a utilidade pública no Mensageiro Rural. Para a Pampiana Baterias, Pileco Nobre, Financeira Assis Brasil, Associação Saúde Rural, Sindicato Rural de Manuel Viana, Aguatec, Fábrica de Rações e Suplementos Minerais Caverá, Pastagro e Agenda Remates. Parabéns aos aniversariantes, muita saúde, paz, felicidade, muitos anos de vida. Aos amigos ouvintes da Rádio Alegrete, obrigado pela audiência, pela companhia. E vamos nós por aqui com mais uma edição do Mensageiro Rural da sua Rádio